Boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje reunidos para o nosso Evangelho no Lar Online, do dia de hoje. E eu gostaria de saber se alguém gostaria de fazer alguma participação dentro do roteiro do Evangelho de hoje. Eu posso fazer as vibrações. Ah, perfeito, então. Muito obrigada pela participação. Então, eu recomendo que, ao iniciar, todos já tenham a garrafinha de água do lado, para que no final a gente possa pedir para o plano espiritual fluidificá-la. Então, vamos dar início ao nosso evangelho de hoje. Vamos elevar o nosso pensamento e o nosso coração ao alto, junto ao nosso Pai Criador, nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, rogando que a luz do nosso Mestre possa nos envolver nesse instante, a serenar a nossa mente, aliviar o nosso coração e abrir o nosso entendimento para a boa nova da noite de hoje. E vamos assim nos ligando a todos os espíritos amigos e protetores da nossa egrégora, do grupo Exercitando o Amor, que já verifica as nossas necessidades, nos ampara, nos auxilia e nos dá não só a inspiração, como também a sustentação para todas as nossas atividades. E assim, através da prece, pedimos permissão para dar início ao nosso Evangelho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje, ele foi extraído ao acaso do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e caiu na lição 55, cujo título é Igreja Livre. E nesse capítulo, nós temos aqui uma passagem de Paulo, na sua carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26, que diz: Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Então vamos ao que Emmanuel nos diz a respeito dessa passagem. O exame isolado deste versículo sugere um tema de infinita grandeza para os discípulos religiosos do cristianismo. A palavra do apóstolo aos gentios recorda-nos a igreja liberta do Cristo, não na esfera estreita dos homens, mas no ilimitado pensamento divino. O espírito orgulhoso e sectário, há tanto tempo dominante nas atividades da fé, encontra na afirmativa de Paulo de Tarso um antídoto para suas venenosas preocupações. Em todas as épocas, têm vivido na terra os nobres excomungados, os incompreendidos valorosos e os caluniados sublimes. Passaram nos círculos das criaturas, qual acontece ainda hoje, perseguidos e desprezados, entre o sarcasmo e a indiferença. Por vezes, sofrem o degredo social, por não se aviltarem ante as explorações delituosas do fanatismo. Em outras ocasiões, são categorizados à conta de ateus pelas suas ideias mal interpretadas. É que, de quando em quando, rajadas de ódios e dúvidas sopram nas igrejas desprevenidas da terra. Os crentes olvidam o não julgueis e confiam-se a lutas angustiosas. Semelhantes atritos, contudo, não alteram a consciência tranquila dos anatematizados que se sentem sob a tutela do divino poder.
instintivamente reconhecem que, além da esfera obscura da ação física, resplandece o templo soberano e invisível, em que Jesus recolhe os servidores fiéis, sem deter-se na cor ou no feitio de suas vestimentas. Benfeitores e servos excomungados dos caminhos humanos, se tendes uma consciência sem mácula, não vos magoe a pedrada dos homens que se distanciam um dos outros pelo separatismo infeliz. Há uma igreja augusta e livre na vida espiritual, que é acolhedora mãe de todos nós. Então, a reflexão que nós podemos, né, tirar dessa passagem é principalmente que Jesus, quando esteve aqui encarnado na Terra, em sua grandiosa missão, que passados mais de 2000 anos, seus ensinamentos continuam tão vívidos, tão atualizados, dentro ainda de todo o nosso processo evolutivo. Quando esteve aqui, ele não fundou nenhuma igreja sequer. Ele não demonstrou nenhuma preferência ou sequer apontou esse ou aquele credo como sendo o mais adequado ao gênero humano. Muito pelo contrário, ele ensinava ao ar livre, totalmente livre de paredes, de teto, e asseverava que, bastando 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, lá ele também sempre estaria. Então, ele coloca de uma forma muito simples, muito direta, para que a gente possa ter essa conexão com a espiritualidade, com Deus, com o próprio Jesus. Algo que vem assim da nossa fé, do nosso coração, do nosso amor. E essa força do coração e do amor é que transcende as barreiras entre as dimensões da espiritualidade. E assim nós alcançamos a espiritualidade maior através dessa vibração, desse amor, dessa intenção, e é onde as nossas preces se fazem ser sentidas. A força do amor é que abre essas portas. Então, não há por que nós apenas recitarmos palavras vazias, mesmo que em voz alta, se essas mesmas palavras não estiverem carregadas desse magnetismo, desse amor, dessa força, dessa fé, que realmente transcende as dimensões. Então, Jesus nos ensinou a orar dessa forma, a orar em secreto, a estabelecermos uma ligação íntima com a espiritualidade, com Deus, com o nosso Pai maior e com Ele mesmo. De uma forma completamente livre de dogmas, de separatismos, de discriminação, sem julgamentos, sem apontamentos do que é certo, do que é errado. Muito pelo contrário, ele nos ensinou a respeitar as diferenças entre os nossos irmãos. Com o tempo passando e vindo o advento da doutrina espírita, que veio alargar esses ensinamentos que Jesus não poderia ter dito na época, de uma forma mais clara, por conta do nosso estágio evolutivo na época, a gente entende de uma forma mais abrangente essa questão da espiritualidade, da fé raciocinada, dessa não necessidade de rituais, de dogmas e de todas essas coisas que ao longo das centenas, né, dezenas de anos, os próprios homens foram criando, no sentido de defender o seu próprio ponto de vista dentro daquilo que individualmente eles interpretam a respeito
da religiosidade e das leis divinas. Então, cada um que discordava de um ponto ia e fundava uma nova instituição. E todos eles pregavam que a sua era melhor, que a sua era a correta, que a sua é que realmente alcançava a Deus, e que aqueles que não se convertessem a essa ou aquela religião não estariam assim salvos. E nessa passagem, Emmanuel nos deixa claro, através dessa frase de Paulo, que a verdadeira igreja é a igreja espiritual, livre, acolhedora, onde Jesus, tal qual nos disse anteriormente, recolhe todos os seus fiéis sem se importar com cor ou forma. É aquela igreja que fica realmente a serviço do amor, a irradiar o bem, a praticar a caridade, ensinando seus adeptos a elevar o pensamento, a libertar-se das influências terrenas, de forma a estabelecer essa ligação estreita e amorosa que Jesus nos trouxe naquela época. É a igreja que nos estimula a ser pessoas melhores, não melhor do que ninguém, porque nós não estamos em uma competição, mas um vencer-se a si próprio, um desafio de ser hoje melhor do que eu fui ontem, de mim para mim, buscando cada vez mais o meu aperfeiçoamento moral e espiritual, porque esse é o verdadeiro propósito reencarnatório de cada um de nós. É o nosso principal objetivo nesse planeta escola em que estamos encarnados aqui como Terra, né? E nos ensinou a prática da caridade, o auxílio ao próximo, a divulgação do evangelho, um foco totalmente voltado na salvação e na verdadeira fé, da transformação do caráter e da comunhão com Cristo, livres de rituais ou de aparências, ou seja, um foco na reforma íntima, que é isso que nós vemos falando sempre em cada oportunidade que estamos juntos, para que não passe despercebido a importância da reforma íntima e o quanto ela é realmente a porta estreita citada no Evangelho, pela qual devemos transpor para que possamos, um dia, na categoria de espíritos puros, pertencer aos mundos felizes. Sendo assim, o nosso principal foco tem que ser no espírito. Viver coisas do mundo, sim. Precisamos das coisas da matéria? Claro, mas nós devemos viver no mundo sem pertencer ao mundo. E a nossa religiosidade, independente de qual religião frequentamos, qual filosofia, ela tem que ser totalmente isenta de separatismo, de rivalidades, de fanatismos, todas essas coisas que tendem a separar as pessoas, o contrário da proposta de Jesus, que é a união de todos os irmãos de forma fraternal, através do amor que um dia reinará em todos os nossos corações de uma forma incondicional. Então, a gente conclui que essa lição nos convida à reflexão sobre a liberdade do espírito e a prática do Evangelho de Jesus, contrastando a verdadeira fé com as instituições que, por vezes, se afastam dos seus verdadeiros princípios, né? Que é essa proposta que Jesus nos trouxe há tanto tempo atrás e que nós ainda estamos engatinhando no sentido de compreendê-la e, principalmente, de vivenciá-la de uma forma mais plena, que esse seria o nosso principal propósito na transformação. Então, seria essa reflexão que eu trouxe a respeito dessa passagem de hoje. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fazer algum apontamento, fique à vontade.
Bom, se todos nós tivéssemos a consciência e diferenciar o bem do mal, de fazer a caridade, de pensar somente e fazer coisas boas, não teria mesmo, necessidade de ter uma igreja, né. Mas, infelizmente, estamos aqui num planeta de provas e expiações que tem, eh, espíritos aqui encarnados de várias faixas evolutivas, então tem uns mais elevados e outros menos elevados, que as igrejas, não importa qual seja, que interpreta de uma forma diferente a Bíblia, o Evangelho de Jesus, mas que aquela pessoa que tem afinidade àquela igreja, está lá reunido com os outros, que frequentam, né. Então, é um modo dela aprender, entre aspas, o evangelho, procurar, muitas vezes eles colocam um pouco de temor para que eles possam, mudar, melhorar como se fosse forçosamente, né. Então, eu acredito assim, que futuramente, quando todos nós estivermos na mesma faixa evolutiva, aí sim, não vai ter necessidade de ter outras igrejas, não vai ter necessidade de ter várias religiões, porque todos vão pensar de uma só forma, que serão todos os seguidores de Jesus Cristo, né, seguir o que Jesus nos deixou. Mas que por enquanto, como muitas pessoas aqui que estão encarnadas em vários graus evolutivos, uns mais elevados e outros menos elevados, aí, por enquanto, tem a necessidade de existir várias religiões, cada um segue aquela que tem mais afinidade ou modo de pensar, e assim vai indo, né, cada um aprendendo ao seu modo, né, de uma forma ou de outra. Eu acho que é assim que eu penso. Maravilha, muito obrigada aí pela sua contribuição. Então, não tendo mais nenhum outro comentário, vamos dar prosseguimento, envolvendo a Inês com muito amor e carinho para que ela faça por nós as vibrações da noite de hoje. Vamos nos ligar a Jesus, abrindo o nosso coração em vibrações de amor e paz, envolvendo nossos irmãozinhos necessitados. Vamos vibrar pelos lares em desajustes, pelos hospitais, pelos países que se encontram em guerra, para os dirigentes de toda a nação, envolvendo assim também os orfanatos, os asilos, todas as igrejas também. E vamos deixar um espaço e vamos mentalizar aquela pessoa que nós conhecemos e que necessita de vibrações nesse instante. Que assim seja. Vamos pedindo também pelos nossos lares, pelos nossos familiares e por nós mesmos, porque ainda somos muito necessitados. E que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Então, vamos depositando todas essas nossas intenções nos braços amorosos de nossa Mãe Maria Santíssima, para que ela possa direcionar, não só em favor das intenções citadas,
mas também de todos aqueles que necessitam e que não foram nomeados nesse momento. Que assim seja, graças a Deus. E vamos então, nesse instante, rogando a espiritualidade, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que possam fluidificar as nossas águas, colocando nelas um pouco do que necessitamos, que possamos sorver assim esse líquido benéfico dessas energias salutares, gole a gole, no decorrer dos nossos próximos dias, completando o seu volume até o nosso próximo encontro. E assim, com o nosso coração imensamente gratos, vamos agradecendo a espiritualidade maior, a toda essa assistência que recebemos, a oportunidade de estarmos juntos aqui mais uma vez, refletindo a respeito dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, e através da prece, pedimos permissão para encerrar o nosso Evangelho da noite de hoje, já rogando que a luz do Mestre envolva cada um de nós e que possa nos propiciar também uma boa noite de sono tranquilo e reparador. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez eu agradeço a atenção de todos, a colaboração, sem a qual esse trabalho não seria possível. E me despeço, desejando uma boa noite a todos, um beijo no coração de cada um, e que possamos então, assim, finalizar o nosso encontro. Graças a Deus que assim seja. Boa noite.